Sobre o meio ambiente, tivemos queimadas em nossa cidade, sabemos que temos poucas matas fechadas. E cito a do Caracol, que inclusive não deixou o fogo propagar naquele espaço. Qual sua opinião sobre o loteamento na Serra do Caracol? Ô, Geraldo, eu não vou falar de forma específica, eu vou falar de forma geral, porque a gente precisa ter esse olhar, né? E é muito preocupante as situações que acontecem todos os anos de queimadas, como nós tivemos recentemente. E isso traz um prejuízo gigante para o meio ambiente, para os inúmeros animais que a gente vê, né, as postagens e tudo, que sofre muito, né? Nós invadimos o espaço deles e causamos um prejuízo imensurável. E também para a população, porque a cidade ficou praticamente toda tomada por fumaça durante um período. Então, a gente precisa olhar do ponto de vista de planejamento para que a gente possa minimizar isso. Eu acho difícil porque é muita gente que não tem consciência, que às vezes passa e joga. Nós dependemos muito do comportamento da população. Só que o que nós podemos fazer para minimizar isso? Porque é cíclico, todo ano é a mesma coisa. Nós já discutimos isso na Câmara Municipal com o Grupo Águia e outros grupos, tentando buscar ideias para minimizar isso. De qual forma? Essa semana mesmo eu estava conversando com um morador próximo ali da área do Caracol, no São José, e ele falou: Luiz, antigamente lá tinha uma área de entrada para o corpo de bombeiro que facilitava, chegava para apagar o foco de incêndio logo no início, para que não alastre e tal. Então, acho que a gente tem que fazer esse levantamento com pessoas que entendem da área para a gente definir o que pode ser feito junto com a Defesa Civil para que, iniciou um foco de incêndio, a gente tenha realmente uma atitude imediata para não deixar que alastre. Porque depois que alastrou, o bombeiro não vai entrar lá dentro, ele vai ficar controlando. E é o que acontece muitas das vezes, o fogo está alastrando e o pessoal está simplesmente fazendo controle porque já não dá mais para apagar o incêndio. Aí faz só o monitoramento e o controle. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça, fazendo um planejamento mesmo, principalmente das áreas, né, onde que tem mais incidência de focos, e a gente estruturar a Defesa Civil e as instituições envolvidas para dar uma resposta imediata no início do foco para que não alastre e a gente tenha todos esses prejuízos. Essa questão dos incendiários, Luiz, ela precisa ter uma solução, porque não sei se vai partir da denúncia, porque as pessoas não vão conscientizar. Só que muitos fazem por fazer. Outros fazem já de consciência, para botar fogo mesmo, por ter algum interesse naquela área ali. Então, a gente precisa, não sei, de uma campanha, alguma coisa, porque o Bombeiros alerta, a Defesa Civil alerta, todo mundo fala e a gente vê a coisa se repetindo há décadas. E a grande dificuldade é identificar, né, o infrator. Isso é quase impossível, é muito difícil. Tem que ser denúncia da população, não tem outro jeito, não tem como as polícias estar no Eu lembro de uma reunião com o Grupo Águia que surgiu até uma ideia embrionária que é interessante, mas tem alguns riscos e precisa, de fato, ser amadurecida. Que era de definir, por exemplo, aqui o imóvel tal, a reserva pegou fogo. Porque tem alguns casos que o próprio proprietário coloca fogo para reduzir a mata ali e depois conseguir construir, né, para ter liberação ambiental. E aí esse proprietário ficaria um determinado período sem poder construir, sem poder vender aquela área. Surgiu umas ideias assim, só que ao mesmo tempo aquele que às vezes não tem culpa, né, que foi uma outra pessoa que colocou fogo, ele fica prejudicado por algo que ele não tem culpa. Ainda tem outra questão a ser considerada, né, em que pese o governo federal endureceu as penas agora para quem provocar incêndio, devido a esses problemas todos aí que estão acontecendo no Brasil afora. Tem que ver se uma legislação dessa municipal pode ser feita e se não tem uma estadual ou federal que proíba isso, né? Tem isso também. Com certeza. Viabilidade jurídica, né? E tem a questão da propriedade privada também, né? Não, são vários fatores que tem que ser considerado. Então por isso que eu falei que é uma ideia embrionária, porque é difícil lidar com essa situação. O Zé Roberto esteve aqui, advogado e vice na chapa do Carlos Lula, ele já defende a instalação de uns postos de vigilância nessa época do ano, em pontos específicos, para ficar monitorando aquelas áreas. O pessoal tem que estar atento, né? Especialmente nesse momento, para contribuir com o poder público para não permitir que alastre. Então, são muitas ideias, mas eu acho que em determinado momento Pará de Minas vai ter que discutir isso. Não tem muito o que fazer, não. Investimentos de grupos para que fiquem de prontidão nesses períodos, porque realmente o prejuízo é gigante.